ir para cima. Outra coisa é um sentimento da população dizendo, não, por favor, estenda e o que for necessário, leis novas que forem necessárias para serem aprovadas, impressão de dinheiro, o que vocês disserem está na mesa. Porque também ninguém sabe o que fazer, está todo mundo inseguro, ninguém sabe lidar com a incerteza, então mais fácil delegar isso para um terceiro, né? Servidão voluntária, de novo. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com algumas coisas aí. Primeiro porque, assim, dá a impressão de que o povo, ou a população, ou mesmo os manifestos da Primavera Árabe, ou qualquer outra manifestação, tinha uma unidade absolutamente coerente, uniforme, que todos pensam iguais. Você tem alguns exemplos clássicos de revoluções que viraram golpes e golpes que viraram outros golpes em cima de golpes, né? Afinal, lembre-se que em 1964 foi prometida pelo general Castelo Branco a eleição em 1965 no Brasil, né? Então, essas coisas tem que tomar só alguns cuidados. Outra coisa é uma manifestação contra governo, qualquer governo, acho que é uma coisa. Uma manifestação contra um tipo de governo é outra. Uma manifestação contra ações do governo ainda é outra. Tá? E uma manifestação no sentido mais revolucionário de troca de governo, acho que também tem que separar. Porque senão Perfeito. a gente Vamos separar, então. a gente começa a jogar tudo no mesmo balde, e a gente não pode esquecer que o governo não vem do nada, né? O governo é feito de pessoas que estudaram nas mesmas escolas que a gente, que caminharam em lugares parecidos e que conviveram com problemas e com coisas boas do mesmo jeito. E que a gente tem uma questão maior, que a gente está construindo uma sociedade baseada principalmente na competição econômica e na acumulação e no bem-sucedido, que não tem como você ter uma sociedade pautada por egoísmo que não crie governantes egoístas, porque eles são fruto disso. Eles não vêm de nave espacial e caem num lugar. Eles são os nossos colegas de escola. Tá? Eles são vindos de um lugar, de algumas escolas que colocam colegas, boletim. não amigos. Alguns eram até amigos, cara. De alguns, porra, vamos falar de Roberto Alvim, era meu brother, passei madrugadas com ele. O cara virou um nazista, porra. Mas assim, eu tô falando assim, que incentivam isso, como por exemplo, de colocar boletim e ranking de aluno no mural público, cara, da escola. Eu duvido que você crie uma pessoa, no geral, que não tenha algum sério problema com competição aí. Saca? Nesse sentido, assim, a gente tem uma sociedade onde a educação está voltada... Vamos especular. Você não acha que... Vamos, assim, ok, você tem toda a razão, vamos separar as coisas, mas você não acha que essa história do Covid está sendo usada politicamente Primeiro, de alguma maneira? Eu não acho que não tem como nenhuma história ou nenhuma conversa ser excluída de uma ação política. A política é simplesmente viver na sociedade e tal. Conversar com vocês sobre isso é uma ação política. É uma situação absolutamente política de todos nós. E não precisa necessariamente que todos nós estamos no mesmo tipo de posição política. Eu acho que essa separação de falar assim, não, eu sou apolítico e tal, não é. Você só não sabe que você tem... Não ser uma política bizarra, assim. Não é bem por aí que funcionam as coisas. O ponto, por exemplo, vocês estavam falando anarquismo. Vamos falar de anarquismo. Eu fiz parte do grupo de estudo aqui que chamava Instituto de Cultura e Ação Libertária, que era um instituto anarquista que era da turma da editora Imaginário. Tinha o professor Eduardo Valadares, que era o cara que coordenava, que é o livro que editou todos os livros dos grandes anarquistas aqui no Brasil. A editora que editou todos os livros dos grandes anarquistas aqui no Brasil. E a gente tinha reunião semanal e tal. Um dos grandes anarquistas representantes lá era um cara chamado Cláudio, que ele simplesmente, isso era em 97, ele não tinha RG. Ele morava só em comunidade, ele não era uma pessoa que vinha de uma família pobre, mas ele de fato abdicou de fazer parte deste mundo de sociedade e tal. Assim, o cara não tinha RG, não tinha conta no banco, ele não era impressionante. Assim. Não fazia parte do gado. Não fazia parte de forma Skin nenhuma. in the game. E olha que louco. Ou não, né? O Skin não tava no game. Então, esse é o cara que jamais diria que ele é apolítico.
Ele jamais se colocaria nessa posição. Isso era uma postura absurdamente política e uma postura que dá para entrar em algumas das vertentes do que seria o anarquismo, que também não é um plano de governo ou um plano revolucionário com o objetivo de fato implantar. O anarquismo, você pode ter uma veia mais poética dele, que é uma coisa de caminhar em direção ao não lugar, né, à utopia. Ele estaria numa espécie de horizonte, cada passo que você dá um passo igual para frente, né? Então ele funciona como uma eterna vigilância, uma eterna busca, uma eterna conquista por algo melhor e tal. Nenhum anarquista que se preze pode achar que chegou a um lugar definitivo como sociedade. Tá? E mesmo quando vivo, o anarquista não para de tentar criar ou produzir ou ser até que chegue o horizonte dele, que é a linha final da vida. Essa é a parte poética do anarquista. Tá? Aí você tem os movimentos anarquistas. Assim. Você tem um que foi paralelo com a Revolução Russa, que eram os anarcofuturistas. Esses eram os caras que tretavam com todo mundo. Só que aí, talvez seja o anarquista que o pessoal não acha tão legal. Era o cara que botava bomba em igreja, é o cara que queria queimar tudo que é velho, e a partir do momento que você ficasse velho, você tinha que parar de fazer qualquer coisa e desistir. Porque nada que é velho é bom. Nada que conserva é bom. Nada que acumula é bom. Tá? Bem coletivistas esses anarquistas, hein? Não. Aí que tá. Anarquismo não necessariamente é coletivo. Né? Nesse caso... Não, eu acho que não deveria ser, né? Mas acaba sendo porque as pessoas têm a natureza coletivista. Ao mesmo tempo, tem uma coisa. Quando você não quer acumular, você é contra a acumulação, isso é uma postura absolutamente coletivista. Tem uma das historietas anarquistas que é assim, um anarquista entra num teatro lotado com uma bala de saquinho na mão. Só um anarquista ia perguntar se todo mundo quer dividir. Porque ele é contra a acumulação. Isso é super coletivo. Por isso que é difícil você pré-determinar, por causa de um ismo, todos os comportamentos de uma pessoa. Mesmo quando o pessoal adora falar esquerdista, comunista, ou liberal, ou fascista, ou nazista, você determinar absolutamente todos os comportamentos desse ser humano através disso, eu acho bizarramente impraticável, e sempre que você cria uma unanimidade no determinismo, você é um pouco fascista, ou pelo menos um pouco autoritário.